Olá, meus jovens, muito bom dia, tudo bem? Meninos e meninas do segundo ano do médio, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho, ou melhor, vamos dar continuidade, ao nosso estudo de números complexos. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a forma polar, de números complexos. Vamos ver algumas operações, que seria, no caso, a multiplicação e a divisão. Não podemos esquecer lá de trás que quando eu tinha em relações trigonométricas uma multiplicação, eu tinha a soma do seno de θ mais o cosseno de θ. Quando eu tinha a divisão de seno e cosseno, ou a divisão de uma operação trigonométrica, então, na verdade, eu poderia transformar em uma subtração, Era seno de θ menos cosseno de θ, tá? E vice-versa. Então a gente vai trabalhar com essas duas operações dentro da ideia da forma polar dos números complexos, que, por sua vez, nesse contexto, qual é o objetivo? É encontrar a forma trigonométrica. Então, quando eu falo forma polar, é o mesmo que falar forma trigonométrica dos números complexos, tá? Então, assim, o que é importante a gente lembrar primeiro? Coisas que a gente já estudou na semana passada ou nas duas semanas que se seguiram, nas duas quintas-feiras. Guardem isso. E é importante, por isso que eu sempre falo, gente, com vocês, da importância de vocês estudarem em casa. E tentar entender o contexto daquilo que a gente está falando, tá? Então, assim, a gente já sabe que o número complexo ele é formado pela unidade imaginária Z, que é igual a mais BI, onde eu tenho o eixo das abscissas, que é chamado de eixo real, e tem o eixo das ordenadas, que é o eixo dos y, que é chamado de eixo imaginário. Então aqui eu tenho A, B. Então essa coligação do A com o B é chamado de número complexo. A, número real, mais B, que seria um número imaginário, portanto BI. Certo? Agora veja, o argumento desse número complexo ele está exatamente no ângulo formado aqui por A ligado com B. Esse aqui, que é chamado de ângulo de θ, é exatamente o argumento do meu número complexo, tá? O módulo do número complexo é chamado de ρ, tá? Que é também uma letra do alfabeto grego. Coloquei R aqui, só para vocês lembrar, Rho. E para nós, a gente vai trabalhar com o módulo de Rho. Quem é o módulo de Rho? O módulo de Rho, que é essa letrinha aqui, vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso a gente já viu, que essa medida aqui, que no caso seria a minha hipotenusa, desse ângulo, ó, tá vendo? Eu teria aqui a hipotenusa, eu teria aqui um triângulo retângulo e essa seria a minha hipotenusa. Aqui eu teria um triângulo retângulo e essa seria a minha hipotenusa. Então, a medida do módulo de Rho é A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembram disso, O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, Tá ao quadrado passa na raiz. Quer ver? Só fazer do lado aqui para vocês verem. Colocar aqui h ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos colocar o ρ, vai? Então, o ρ ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Tá ao quadrado aqui, passa na raiz, portanto, ρ é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, assim, por isso que aqui eu trabalho na raiz, tá? Então, essa medida de ρ é isso aqui. Agora, veja. Eu sei também que lembram que para a gente encontrar o cosseno, eu fazia cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, olha lá. O cosseno desse ângulo θ, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É ρ. E o
seno do ângulo θ é cateto oposto. Esse cateto oposto é o espelho do B. Então, o cateto oposto é B. É o cateto oposto sobre ρ, ou sobre a hipotenusa que eu chamei de ρ. Certo? Tá, aqui eu vou trabalhar uma regrinha de 3. Então, eu vou fazer A vezes nada dá A, ρ vezes o cosseno de θ dá ρ vezes o cosseno de θ. B vezes nada dá B, ρ vezes o seno de θ dá ρ vezes o seno de θ. Certo? Tá, então encontramos essa formulação. Então, A é igual a ρ cosseno de θ e B é igual a ρ seno de θ. Agora vejam, eu tenho aqui o módulo complexo, que seria Z igual a mais BI, ou A mais B, que seria a unidade imaginária. Se o meu A é igual a ρ cosseno de θ, então eu posso dizer que o módulo do complexo, ou o número complexo, é igual a, que seria ρ cosseno de θ, mais BI. Quem é o BI? O BI é ρ seno de θi. Ρ seno de θ. Observe que eu peguei isso daqui e passei para cá. Tá? Certo. Então agora o que eu faço? Eu vou colocar o ρ em evidência. Ρ está multiplicando o cosseno de θ. E ρ está multiplicando o seno de θ. Então, o ρ está multiplicando o cosseno de θ mais I seno de θ. Coloquei o ρ em evidência. Então, o módulo de um complexo vai ser, ou o número complexo aqui, vai ser Z igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Vejam que eu estou tentando explicar para vocês da maneira mais simples algo complexo, né? Número complexo, algo complexo. Vamos tentar resolver os exercícios? A gente tem que sempre lembrar do ρ, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, e essa formulação aqui, que a gente vai usar muito, tá bom? E na apostila também foi dada a tabelinha trigonométrica, tá? Essa tabelinha trigonométrica para números em radiano, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 12. A gente vai usar também. Mas conforme a gente for usando, eu vou passando para vocês. Belezura? Então, tranquilo. Vamos para os exercícios. É óbvio que tem muito exercício na aula de hoje. Então, assim, eu vou tentar fazer 2 vídeos, de forma que eu consiga fazer o máximo de exercício possível para a gente trabalhar. Mas não posso garantir que vou conseguir fazer todos. O importante é, os que eu não conseguir fazer, eu vou passar para vocês... pronto, resolvido e explicado via lição de casa. Outro sim, eu pedi para vocês fazerem a leitura desses conteúdos, né? Se vocês deram uma pesquisada, ficou mais fácil para entender. Vamos firme então? Coragem. Muito bem, então vamos lá. Número 1, apresentar as formas polares dos números complexos. Então como é que eu vou apresentar a forma polar desse número complexo aqui? Primeira coisa, eu vou achar o meu ρ. Tá? Primeira coisa, eu vou achar o meu ρ, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Observe que nesse número complexo, ele não me deu a unidade imaginária, ele não me deu o B. Como ele não me deu, ele é zero. Tá? Toda vez que ele não me dera, observe que ele só me deu o A. Então, ó, o módulo de ρ aqui seria A ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Né? Aqui vai embora. 2 ao quadrado dá 4, então o ρ aqui está dando raiz de 4, que é igual a 2. Beleza? Então como é que vai ficar? O módulo de Z igual a 2, certo? O módulo de Z aqui para mim vai ser 2, porque raiz de 4 é 2. E qual vai ser o ângulo que θ vai formar? Vamos descobrir quem vai ser o ângulo. Agora veja, eu não achei o meu ρ, achei o meu ρ é 2, então eu venho para cá agora. Então eu tenho que Z é igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ, mais I seno de θ. Eu sei que A é igual ao cosseno de θ. Então quem é A? Quem é A? A vai ser 2, certo?
Quem é B? B, no meu caso, aí vai ser 0. Então, eu vou ter que o módulo, observem lá, eu vou ter que, o Z vai ser, olha lá, vamos colocar aqui na formulação, vai ser o ρ, tá? O meu módulo complexo vai ser o ρ, que seria 2, vamos colocar direto aqui. Deixa eu colocar aqui o Z. Ó, o meu Z vai ser igual a 2, que multiplica o cosseno de θ, ou o cosseno de θ mais o seno de θ. Mas antes, vamos descobrir quem é o seno de θ, ou o cosseno de θ, tá? Bom, gente, então, agora vamos lá. Como é que eu vou achar o θ? Ou seja, o ângulo, esse ângulo aqui. Para eu achar esse ângulo, eu vou substituir o A aqui. Então, quem é o A? Observe que o A é 2 e o B é 0, porque não tem. Então, vamos lá. A é igual a ρ cosseno de θ. Então, vai ficar assim, ó. 2 é igual, no meu caso aqui, o ρ é 2, então 2 cosseno de θ. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o cosseno de θ é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Agora a gente vai lá, vamos pensar o seguinte, em qual ângulo do meu ciclo trigonométrico o cosseno é 1? Uma unidade. Lembrando que no ciclo trigonométrico, vocês lembram que eu já passei isso para vocês, né? Ó. Eu tenho o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Lembram que o cosseno de 0 grau é 1? Cosseno de 0 grau é 1. Então, o cosseno de θ aqui seria o cosseno de 0 grau. Porque o cosseno de 0 grau é 1. Ah, professor, mas você já definiu sem achar o seno. Vamos achar o seno, então. O ρ, ó, B é igual a ρ vezes o seno de θ. Então, vamos pensar. Quem é B? B não é 0? Então, B é 0. Então, vai ficar 0 é igual a ρ, que é o 2, seno de θ. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar seno de θ é igual a 0 dividido por 2, que dá 0. Seno de 0 graus, ó, o seno de 0 graus não existe. Isso eu já mostrei para vocês. Por quê? O seno de 0 graus, ele está em cima do eixo dos cossenos. Por isso que o cosseno de 1, ou melhor, o cosseno de 0 grau é 1. Agora, o seno para dar 0 grau não tem. Por isso, então, eu coloquei θ igual a 0 grau. Então, como é que vai ficar o módulo de Z? Vai ficar 2 vezes o cosseno de 0 grau mais I seno de 0 grau. Essa seria a forma trigonométrica desse número complexo, ou a forma polar desse número complexo aqui. Vamos tentar fazer mais um para ver se clareia melhor e fica mais fácil para vocês. Vamos lá. Vocês vão ver que os procedimentos sempre são os mesmos, tá? Apresenta a forma polar desse número complexo I. Observe que aqui ele não me deu o A. O A é 0, então vai ficar assim. O I aqui é 1, né? Tem um umzinho escondido aqui. Então como é que vai ficar o meu ρ? Vai ficar A ao quadrado, que seria 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Observe que eu pego só o número. Então vai dar, o meu ρ aqui está dando 1. Então como é que vai ficar a escrita? Então vai ficar módulo de Z igual a 1. Como é que vai ficar o ângulo de θ aqui? Vamos fazer aqui no cantinho, o ângulo vai ficar assim, vamos lá. O cosseno de θ, vamos achar o cosseno de θ, que é A, observe que o A é 0, então vai ficar 0 igual a o ρ que é 1, né? Ó. 0 igual a ρ, que é 1 vezes o cosseno de θ. O ρ que é 1 vezes o cosseno de θ. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo, então
0 dividido por 1 dá 0. Então, cosseno de θ aqui igual a 0. Então, eu vou descobrir qual é o valor do cosseno de θ para o resultado dar 0. Qual o valor do cosseno de θ para o resultado dar 0? Naturalmente que eu não tenho nenhum ângulo de cosseno de θ que o resultado dá 0. Se vocês olharem aqui na tabelinha trigonométrica, vocês não vão achar em nenhum momento, ó, eu tenho 0 grau, ó, 0 grau que dá cosseno 1. Tá vendo? Ó? Teria que dar 0 em alguma dessas tabelas aqui. Observe que o cosseno de θ igual a 0 não existe. Então aqui, para nós, não existe. Vamos ver o seno agora? Então, o seno, observe que o seno seria exatamente 1, né? Então, eu vou ter o valor de B, que seria o 1, né? Então, vai ficar B, que é 1, é igual ao ρ, que é 1 também, seno de θ. 1 dividido por 1, então vai dar seno de θ igual a 1. Agora, vamos pensar lá. Em qual valor, ou para qual valor do seno de θ eu tenho 1? Eu tenho seno igual a 1, ou seja, eu tenho uma unidade de seno. Se vocês forem lembrar comigo, ó, vou fazer aqui do lado. Lembram do ciclo trigonométrico de novo? Ó, tá aqui, tem que sempre lembrar. Aqui é o eixo dos senos, aqui dos cossenos. Lembram que o cosseno de 0 grau é 1, ó, uma unidade. O cosseno de 0 grau é 1 e o seno de 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Então, o seno de θ para dar 1 teria que ser o seno de 90 graus. Ó. O seno de 90 graus é igual a 1. 90 graus seria π sobre 2. 180 dividido por 2, certo? Então, eu teria que o θ, ou seja, o valor desse ângulo aqui, seria exatamente 90 graus, ou π sobre 2. Olha lá, π sobre 2, que vale 90 graus. Então, como é que vai ficar o meu z? O meu z vai ficar o ρ, que deu 1, que multiplica o cosseno de 90 graus, vou colocar π sobre 2, tá? O cosseno de π sobre 2, mais o seno, mais i, né? E seno de π sobre 2. Certo? É exatamente isso aqui. Vocês viram que tem que lembrar aquilo que a gente já viu. Se não lembrar aquilo que a gente já viu, não vai conseguir aprender. Então tem que lembrar do bendito do ciclo trigonométrico. Vamos fazer a letra C para ver se clareia ainda mais. Gente, a letra C, primeira coisa, vou calcular o ρ. Ó, vou colocar lá a ao quadrado, vai ser meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, o meu ρ ali vai dar 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Deixa eu estender aqui. Mais. Aqui, corta, né? Então vai ficar 3 sobre 4. Certo? Então, o meu ρ aqui vai dar, ó, 4 sobre 4. Então, 3 mais 1 dá 4, então vai ficar assim, ó. Raiz de 4 sobre 4. Ó, mantém o denominador e soma o numerador. Então, o meu ρ aqui está dando 4 dividido por 4 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, o meu ρ está dando 1. Certo? Tá, então vai ficar assim. O módulo de z é igual a 1. Agora, vamos calcular o seno e o cosseno do ângulo. Vamos lá. Para calcular o seno, eu vou ter o A, que seria meio, que é igual ao cosseno, ou melhor, que é igual ao ρ, que seria 1, cosseno de θ.
ó, cosseno de θ. Certo? Ou seja, aqui vai ser cosseno de θ para meio. Então a gente já vai olhar qual ângulo que o resultado dá meio. Segura aí. Então aqui deu cosseno de θ igual a meio. Agora o seno. O seno seria o valor de B, que é a raiz de 3 sobre 2, igual ao ρ, que é 1, que nem precisa colocar, seno de θ. Então vamos pensar. O seno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Então vem comigo aqui na tabelinha. Então vamos lá. Ó, qual é o cosseno? Ó, observe aqui. O cosseno e o seno. Ó, observe que para o cosseno, ó, para o seno, para dar raiz de 3 sobre 2, seria o seno de π sobre 3. Ó. O seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 é meio, tá vendo? Ó? Seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3 é meio. Então, eu sei que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio, certo? Ou seria π sobre 3. Então, como é que vai ficar o meu ângulo de θ aqui? Θ é igual a π sobre 3. Tanto para um quanto para outro, né? Olha lá. π sobre 3. π sobre 3 é o seno de raiz de 3 sobre 2. π sobre 3 é o cosseno de meio. Certo? Então, como é que vai ficar o meu argumento? Vai ficar z igual a ρ. O ρ é 1, então nem precisa colocar. ρ cosseno de θ, ou ρ cosseno de π sobre 3, mais I, que multiplica o seno de π sobre 3. Essa é a fórmula polar ou trigonométrica desse número complexo. Certo? Bom, gente, faltou fazer a letra D, a letra E e a letra F do exercício 1. Porém, eu não vou fazer com vocês. Vou deixar para vocês tentarem fazer. Eu mando para vocês esses exercícios resolvidos e explicados, tá? Como forma de lição de casa. E eu vou gravar mais um vídeo fazendo alguns exercícios do número 2, alguns exercícios do número 3 e pelo menos um do número 4, tá? Com o intuito, naturalmente, de vocês tentarem resolver os outros. E lembrando que os que eu não fizer, eu mando resolvido para vocês tentarem entender e treinar em casa. Professor, esse é um assunto que o senhor está falando grego. Gente, é a beleza da matemática, né? Ela tem as suas facilidades e tem suas dificuldades também. Vamos enfrentando os desafios juntos. Aquele abraço, até daqui a pouco no próximo vídeo. Assistam os 2 vídeos, tá? Os 2, que vão ser úteis para vocês. É uma aula mais 2 vídeos. Até daqui a pouco.